Hoje eu vou falar de um tema que afeta bastante as vítimas de abuso narcisista, que é a raiva, tá? A raiva e a ruminação depois do abuso narcisista. Se você está num processo de recuperação do abuso ou conhece alguém que está precisando ouvir essa live, não deixe de compartilhar, curtir e compartilhar essa live com quem você acha que está precisando, tá? Eu vou falar alguns aspectos da raiva, alguns aspectos interessantes que dá pra gente trabalhar em cima, para aos poucos a gente liberar essa raiva do corpo, né, do nosso sistema nervoso. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Viana, eu sou profissional especializada na recuperação do abuso narcisista e em trauma, e eu ajudo pessoas a se recuperarem, a se refazerem após o abuso narcisista. Mesmo depois de anos, você pode ter acabado o teu relacionamento amoroso com uma pessoa, aquela raiva, ela permeia e é que você acaba entrando num ciclo de ruminação, tá? Até você entender e trabalhar essa raiva para que você se liberte, se libertar psicologicamente dessa pessoa também, cortar esse vínculo de raiva, tá? Quem passou pelo abuso sabe que a gente acaba, mesmo depois do relacionamento, gente, mesmo depois de anos passados do relacionamento com uma pessoa narcisista, essa ruminação, essa raiva, esse sentimento, e daí voltam todas aquelas cenas que você sentiu raiva no relacionamento, que você não conseguiu se proteger, não conseguiu se posicionar com essa pessoa, e daí aquela imagem acaba voltando na tua cabeça e você fica preso, às vezes, dias, tentando, não, mas é isso, mas depois é aquilo, e fica naquele, a gente chama isso de looping do trauma, tá? E então, é uma sensação que realmente, gente, quem teve relacionamento, e eu falo aqui sempre, não é só relacionamento afetivo, amoroso, tá? Pode ser um relacionamento com o chefe, que é narcisista, pode ser um irmão narcisista, pode ser um filho narcisista, pode ser um amigo. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, é que a raiva, ela não é ruim, tá? Ela é um sentimento que a gente tem de sobrevivência. A raiva, ela faz você impulsionar, ela faz você se movimentar. Ela libera hormônios, tá? Na corrente sanguínea, que fazem a gente entrar no estado de luta ou fuga. Eles mobilizam a nossa musculatura pra gente entrar em ação quando a gente tá com raiva. Ela não é uma inimiga, tá? Ela não é... Você não precisa se sentir culpado também por sentir essa raiva, tá? Quando você tá num relacionamento com uma pessoa que é narcisista, gente, essa pessoa, ela faz você ficar com o gatilho da raiva muito mais fácil, tá? Eles fazem o abuso reativo, eles ficam te provocando com pequenas coisas, eles testam para ver o que tira você do sério. Tanto é que tem muita gente que entra em relacionamento com uma pessoa narcisista e antes do relacionamento achava que, nossa, eu era uma pessoa super calma, difícil de tirar do sério. E depois que teve um relacionamento com uma pessoa narcisista, essa pessoa começou a ficar com, parece que mais raiva, mais fácil. O gatilho da raiva fica bem mais rápido, tá? E você às vezes não consegue parar o gatilho da raiva. Então, não se culpe, porque o narcisista, ele quer fazer você explodir. A raiva para eles é um suprimento. Quando eles fazem você entrar nesse estado de raiva, eles abaixam a raiva deles. Eles projetam nos outros essa raiva. Então, é um suprimento que eles se utilizam. Então, eles vão usar muita provocação durante o relacionamento, né? Quem teve com um relacionamento com uma pessoa narcisista entende do que eu tô falando.
que eles vão tentar te provocar. Eles vão tentar te irritar. E cada vez mais você vai ficando com o pavio mais curto. Parece que essa pessoa tem uma palavra mágica que você começa já irritada. Então, essa raiva, gente, essa raiva vai se acumulando. E isso também faz a gente entrar em estado de luta ou fuga o tempo todo na relação com a pessoa narcisista, né? Porque você está sempre pronto para lutar. Você tem que ficar o tempo todo se cuidando. É como se tivesse um predador do teu lado. E você tem que estar pronto para correr, pronto para agir. Então, o relacionamento com uma pessoa narcisista, ele traz muita raiva, gente, tá? Muita raiva. Não se culpe por isso. Não se culpe por sentir raiva ou por ficar num estado de ruminação, aqueles pensamentos. Depois mesmo de ter acabado o relacionamento, o cérebro fica tentando entender o que aconteceu ali e você fica nesse looping de trauma, tá? De raiva mesmo. Como se pequenos gatilhos que você tenha, já vem aquele sentimento e começa a ruminação, né? Então, não se sinta culpado, gente. No final da live aqui, eu vou falar como é que a gente pode lidar com essa raiva de uma maneira adulta e saudável. De maneira que ela se dissipe, que ela consiga fazer o caminho dela e ela se libere da tua energia. Porque a gente acaba guardando essa energia de luta ou fuga dentro do nosso corpo, gente. E isso fica lá. A energia fica lá, tá? Por exemplo, todo dia de manhã, essa pessoa que é narcisista, ela acorda e ela vai te provocar com alguma coisa, tá? Você fica com raiva, fica irritado de manhã cedo. Depois de anos de relacionamento, gente, o cérebro fica condicionado a você ficar irritado de manhã. E você não sabe nem por quê. Que antes do relacionamento você era uma pessoa calma, você acordava bem, acordava tranquila, fazia as suas coisas de manhã, e agora você acorda no estado irritado, mesmo depois do relacionamento. O cérebro foi condicionado pela pessoa narcisista a você sentir irritação de manhã. E o cérebro não esquece isso, gente. Ele fica condicionado. E daí você começa a ter aqueles pensamentos de ruminação de manhã cedo. Ai, não, mas eu tô assim porque fez isso, porque ele fez isso. E começam a voltar as cenas de abuso, voltar a cena de raiva na tua cabeça e você fica nessa ruminação, nesse loop sem parar. Mas é que você tá condicionado mesmo, gente. É como se você entrasse. O relacionamento com uma pessoa narcisista é como se você entrasse, gente, no estado de hipnose. Eles conseguem trabalhar o teu cérebro que te condiciona a ficar irritado, a ficar com raiva de manhã cedo, e eles são ótimos nisso. Eles vão fazer você com pequenas coisinhas que eles sabem que vão fazer te irritar de manhã cedo, eles vão fazer para te provocar e para te deixar mesmo naquele estado de raiva, porque eles já acordam com raiva e eles querem amenizar a raiva deles. Querem dizer, ó, é você que acorda mal-humorado, tá? Então o cérebro, ele fica condicionado, mesmo depois de anos que você saiu do relacionamento. Se você não começar a olhar para as suas emoções, entender o que tá por detrás disso, gente, você vai ficar preso nessa raiva, preso nessa irritação que esse narcisista te condicionou, que, por exemplo, de manhã cedo, você vai acordar e vai ficar irritado, tá? A gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para... A gente tem que entender essa percepção da realidade que essa pessoa narcisista colocou na nossa cabeça, e a gente tem que começar a entender essa perspectiva, gente. Começar a se perguntar o porquê de você estar tendo aquela percepção da realidade. Começar a entender qual é a sua percepção. Essa percepção é minha? Ou foi essa pessoa narcisista que fez isso durante anos de abuso e introjetou em mim?
Eu preciso trabalhar isso, gente. Só que isso é um trabalho que a gente faz, um trabalho interno, de percepção interna, que você só consegue, tá? Fazendo terapia, fazendo sessões comigo, fazendo meditação mindfulness, com comprometimento, gente, para entender o que se passa no teu sistema nervoso, para entender o que desencadeia a tua raiva, para você voltar a ser você, tá? Voltar a ter a tua identidade, voltar a ter a tua paz, saber quem você é, tá? Então precisa de comprometimento diário na recuperação do abuso narcisista, gente. É muito sério isso, é muito sério. Outra coisa, gente, não adianta você chegar para a pessoa narcisista quando você está com raiva e tentar tirar alguma responsabilidade dessa pessoa, porque ela não vai admitir que foi ela que te deixou naquele estado. Ela não vai admitir responsabilidade nenhuma, tá? É sempre o outro, é sempre o mundo, é sempre o externo, né? Eles têm esse falso eu que não deixa eles fazerem nenhum tipo de autorreflexão. Então não adianta a gente tentar, de repente, não, vamos conversar, vamos resolver. O funcionamento deles, gente, é diferente. Eles não vão querer resolver. E para eles, aquele suprimento de raiva alivia a dor deles. Então, o que a gente precisa resolver é o que está na gente, o que restou na gente. Se você ainda está no relacionamento, começa a entender os gatilhos. Começa a entender qual é o propósito dos comentários dessa pessoa na sua vida. Qual é o propósito que essa pessoa fala tal coisa essa hora da manhã? Qual é a minha reação que ela está querendo? Começa a trazer para si essa responsabilidade, gente. Isso é libertador. Quando a gente para de tentar responsabilizar a pessoa narcisista pelos erros dela e a gente começa a entender o que está dentro da gente que está provocando isso, a gente ganha poder, tá? A gente ganha poder. A raiva, ela é um sentimento, gente, que vem quando os nossos limites, tá? Os limites são ultrapassados. Quando você tá tentando se proteger de uma pessoa, e quem conviveu com uma pessoa narcisista sabe que ela não respeita limite nenhum, ela tá sempre ultrapassando os limites. Então você vem com essa raiva como se fosse uma proteção mesmo, uma proteção tua, é um instinto protetor, gente. Porque o teu corpo sabe que aquela pessoa tá sendo de alguma forma, tá te atacando, tá? Então a raiva, ela não é inimiga de ninguém, gente. A gente tem uma função com esse sentimento. E a raiva, ela é um sentimento secundário. Por trás da raiva, gente, tem medo, tem ferida emocional de infância, tá? Tem muita coisa embaixo aí desse iceberg que a gente vê. A raiva tá se manifestando ali, pessoal. Embaixo tem outros sentimentos primários, tá? Que estão sendo protegidos por essa raiva. Às vezes é uma ferida emocional que você tem da tua infância. Ou medo. Pessoas narcisistas, elas dão medo, gente. Elas fazem você ficar com medo. Então, a gente tem que se perguntar o que essa raiva está tentando me proteger. Quando você é tomado por essa raiva, você tem que se perguntar o que essa raiva está tentando me proteger que eu não estou vendo.
E muitas vezes, gente, a gente não vê o que está na nossa frente. A gente não vê. E o nosso corpo já viu. O nosso instinto humano, gente, já viu que tem alguma coisa errada. Qual parte emocional minha que está ferida? O que eu não estou suprindo meu para eu estar com raiva? O que eu não estou cuidando dentro de mim, gente? Sempre dentro de você. O que eu não tô me dando suporte para eu estar com essa raiva, tá? Assim, quando a gente começa a descobrir o fundo mesmo, a raiva tá na superfície, mas a gente tem que ir um pouquinho mais fundo para descobrir o que é. Quando a gente descobre, trabalha a emoção que tá por trás, faz um trabalho de reparentar essa parte de você que tá precisando ser olhada e cuidada, você não tem mais aquele gatilho de raiva. Você trabalhou o que estava no teu profundo. O que vem embaixo dessa raiva. É um trabalho profundo mesmo, gente. A gente precisa de ajuda especializada. A gente precisa de pessoas que entendam sobre o trauma. Então, gente, se você quer lidar com a tua raiva, conseguir se liberar desse ciclo de ruminação, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar essa emoção. Dizer para si mesmo, eu tô sentindo raiva. Olhar para a emoção. Olhar em que parte do corpo você está sentindo raiva. Não simplesmente fingir que não está sentindo nada, passar por cima e depois vem pior, tá? Então a gente precisa olhar, reconhecer. O primeiro passo para a gente querer mudar uma emoção, gente, é a gente reconhecê-la. Validar. Validar, não, eu tô sentindo raiva. Pode ser qualquer coisa, gente, tá? E esse gatilho da raiva pode ser coisa minúscula. Quando você sai de um relacionamento abusivo, qualquer coisa pode te dar gatilho de raiva. Então, não minimizem. Não minimizem os sentimentos. Reconheçam o que estão sentindo. Depois de você olhar e reconhecer essa tua emoção de raiva, comece a se perguntar o porquê. Comece a analisar o porquê dessa raiva tá vindo nesse momento. O que está me trazendo isso? Qual é o recado que essa raiva está me trazendo? É tristeza profunda? É ferida emocional de infância? Ferida de abandono? Ferida de rejeição? Tem várias feridas, gente, que são mais profundas do que o sentimento de raiva. E às vezes elas ficam mascaradas ali, tá? Então comece a se perguntar. Comece a trazer o teu adulto. Vira a tua parte adulta, racional, olhar e começar a entender o que se passou. Se trazer alguma coisa da tua infância, olhar para a tua criança e dizer, sim, você tinha toda a razão. Você foi invalidado na tua infância. Agora eu, como adulto, vou olhar para essa dor e vou te dar o suporte necessário. É isso a gente falando com nós mesmos, tá? Esse é o ato de reparentar. É olhar e cuidar da emoção. Porque enquanto a gente esconde isso, gente, a gente vai pro gatilho e vai direto pra raiva. Ou você vai tentar esconder a raiva com bebida, com jogos, com ficar mexendo no celular, tá? Ficar no Netflix a noite inteira.
Então, isso tudo aí é uma forma de escapar, tá? Ah, não, eu não vou olhar para a raiva, mas ela vai ficar ali. Então, você vai se anestesiar com alguma coisa. Mas, na verdade, tem uma coisa por trás disso, tá? A gente precisa olhar para essa raiva, validá-la e dar o suporte necessário para nós mesmos. Entender o porquê dessa raiva. Será que você foi abandonado quando você era pequeno? Será que você sofreu abuso psicológico quando era pequeno? Será que você teve pais alcoólatras? E aí essa raiva tá guardada dentro de você e você nunca teve oportunidade de olhar para isso. Agora você como adulto, gente, a gente não precisa mais agora de uma pessoa vir de fora para validar a nossa emoção, tá? Agora você como adulto, você tem capacidade de se dar o suporte, de trabalhar com a tua emoção, de dar uma vazão para isso e se libertar dessas correntes, se libertar desse vínculo emocional que você tem com os abusadores. E também esse aqui é uma dica, tá? Que você pode fazer, é você escrever uma carta. Escrever uma carta para essa pessoa que te abusou, que te deu gatilho de raiva. Mas não entregue, tá? Não adianta pedir, não adianta entregar a carta para pessoa narcisista, porque ela não vai assumir nenhuma responsabilidade. Esqueça, tá? A carta é para você. É você validando o que você passou. Você enxergando, validando o que você passou. Você pode até, depois de escrever o que você passou, ler em voz alta para você se validar, para o teu adulto vir na situação e começar a processar essa emoção. Você pode, nessa carta também, gente, quando a gente começa a trabalhar nisso, você começa a vir outras emoções. Às vezes libera choro, gente, libera tristeza, tá? Que tá guardada há muito tempo. Quando a gente fala com a nossa criança interior, é um processo que é uma liberação, tá? É uma liberação emocional. Então, às vezes, ao ler uma carta que você escreve de situações que você passou, ou na tua infância, ou que na tua relação que você teve com uma pessoa narcisista, você pode liberar certas emoções. Isso pode trazer bastante tristeza, tá? Então, a gente precisa se dar esse suporte. Se dar esse suporte emocional como adulto agora. E a última coisa que eu quero falar para vocês, que é uma técnica de liberação emocional que eu utilizei bastante, utilizo até hoje. Quando eu entro em looping de trauma, gente, e ruminação, eu utilizo a técnica do EFT e utilizo também bastante com os meus clientes, tá? É a técnica do EFT, que a gente consegue tirar um pouco dessa carga emocional de tudo isso, dessa imagem que às vezes aparece, da ruminação que libera aquela raiva, tá? A gente consegue diminuir essa carga emocional junto, consegue se distanciar um pouquinho. Então, é uma técnica muito boa, gente. Recomendo para você que tá passando, tá se recuperando ou está numa relação ainda com uma pessoa narcisista, tá? Você já pode... Vão atrás, gente, tá? Nas sessões, se você fizer sessão individual comigo, eu utilizo bastante nos meus clientes a técnica do EFT, tá? Eu atendo, faço sessões individuais. Eu tenho cursos que vocês podem olhar na minha página. Tem bastante material gratuito para você começar hoje no teu caminho de cura e libertação do abuso narcisista. Lá você encontra a meditação mindfulness, que você pode começar a partir de hoje para distanciar um pouco das emoções. Lá tem 10 traços de codependência que você pode começar a analisar e ver se você tem também. Gente, quando a gente identifica uma coisa, uma característica nossa, a gente tem a possibilidade de trabalhar nela. Enquanto a gente não identifica, quando você fica só pescando sem trabalhar no teu interno, gente, isso daí não faz a gente mudar nada, tá?
Então, a gente tem que identificar o que em mim se conectou com essa pessoa abusiva. Foi a minha ferida de infância? Foi o meu traço de codependência? Tá? Para você começar a se libertar desses padrões. Para você ter uma vida saudável, gente. Para você ser um adulto inteiro, saudável, feliz. Atrair relacionamentos saudáveis para tua vida. Então tem muita coisa, gente, muito recurso que você pode começar a partir de hoje no teu caminho de cura e libertação do abuso narcisista, tá? E era isso que eu queria falar para vocês hoje. A raiva, ela acompanha muito as vítimas de abuso narcisista, tá? É um sentimento que precisa ser trabalhado, ele precisa ser olhado para você começar a se libertar de tudo isso, tá? Muito obrigado por vocês